Esse vídeo tem referência em outro vídeo da série de serviço ao consumidor da Netflix e fala sobre a poluição plástica. E aí você me pergunta, mas Rô, você é consultora de imagem, o que isso tem a ver? Fica aqui comigo que tu vai entender tudo. Eu sou a Romelin, consultora de imagem e anarquista da moda. Desde que o plástico surgiu, lá em 1862 até hoje, só 9% foi reciclado. 159 anos de produção de plástico e apenas 9% de tudo isso foi reciclado. Mas o plástico não é reciclável. Por que a gente tem que separar? Por que existe lixeira específica? Ser reciclável não significa que ele vai ser reciclado. E por que isso acontece? Porque a maioria dos itens de plástico tem diversos tipos de plástico misturado ou ainda outros, né, materiais que a gente não consegue separar e por isso eles acabam virando não reciclável. Só pra gente ter uma ideia, 380 milhões de sacolas plásticas não são recicladas anualmente porque elas entopem as máquinas. E por que é tão importante a gente ter uma ecobag em casa? Por causa disso. A gente usa mochila, ecobag, enfim, vai no mercado. Eu trazia frutas da escola que eu dava aula, que tinha abacate lá, eu amo abacate, eu trazia meus abacates na ecobag, né? E até fui comprar presente de Natal esses dias e levei a minha mochila e a minha ecobag. Mas voltando aos itens de plástico, existem milhares de tipos e cada tipo tem um grupo diferente de químico, né? Que só podem ser recicláveis e reciclados se eles não se misturarem uns com os outros. Deixa eu arrumar o meu teleprompter tá muito rápido, peraí. Essa mistura causa um grande problema porque muitos produtos que são feitos de plástico ou, né, são misturados com outros plásticos não se reciclam. E mais uma informação importante pra gente ter ideia do estrago que a gente está fazendo no meio ambiente quando a gente continua usando o item de plástico. A cada minuto, um caminhão de lixo cheio de plástico é jogado no oceano. Vocês têm noção? Então não é à toa que existem ilhas de plástico flutuando no oceano e o plástico vem do petróleo, né? Geralmente que é achado nas entranhas da terra, por empresas enormes, que até a gente achar uma alternativa altamente rentável que substitua o plástico, eles vão continuar usando o plástico e cavando e explorando o petróleo, né, e poluindo, obviamente. Agora tem uma coisa que deveria ser banida da face da terra, que é o plástico de uso único. Aquele canudinho, talherzinho de plástico, pratinho de festa, copinho de café, embalagem de marmita, isso aí é tudo uso único. E o copo de café e a embalagem de marmita ainda tem um agravante, que são de isopor, né, que eles não poderiam ser usados para armazenar nada quente, porque eles soltam substâncias cancerígenas. E ainda assim a gente vai tomar o nosso café e encomendar a nossa marmita, né? Apesar de tudo isso, nos anos 70 o pessoal começou a ter um olhar diferente para essa poluição toda. As empresas acharam legal que os consumidores se mobilizaram, né, para criar iniciativas e cooperativas de reciclagem, porque assim eles poderiam então vender mais. E a sujeira, né, de tudo isso que limpava eram os consumidores. E para facilitar a separação e reciclagem dos plásticos, o Conselho Americano de Plástico criou então as setinhas de reciclabilidade, criando a categoria para os plásticos. E as setinhas também têm números, e aí começou com a ideia do greenwashing, porque tudo parecia ser reciclável, já que o pessoal separava tudo. Porém, não era o que acontecia, né? E como ao invés de os Estados Unidos pegar o plástico separado e de fato reciclar, ou achar maneiras de reciclar ou reutilizar, ficou muito mais fácil e barato vender para a China, que tinha estrutura de reciclagem e mão de obra barata. E a indústria do transporte lá também era bem robusta, e até 2017 a China comprava 75% do resíduo plástico mundial. E aí a gente vai falar de maneiras de acabar com o plástico. A China é famosa pelo ar poluído, né? A gente sabe disso. Muito antes da pandemia eles usavam máscara lá por causa disso, e essa poluição também se espalha para outros países ali perto, Coreia do Sul, que também usa e usava, né, antes da pandemia as máscaras, e tem até termômetros, assim, em prédios altos que mostram o nível de poluição e avisam quando é necessário sair de casa com máscara por causa da poluição. Inclusive eu vi um vídeo de alguém falando sobre a Coreia do Sul que as crianças já desenham as paisagens com céu marrom, porque é uma constante, eles não veem mais tanto o céu azul. Ou seja, nem sempre a melhor solução para acabar com o plástico vai ser a mais sustentável.
E aí, por causa dessa poluição toda, em julho de 2017, a China baniu a reciclagem de plástico vindo do exterior, parou de comprar. E isso gerou, obviamente, uma crise de reciclagem nos Estados Unidos e na Europa. E eles tentaram vender, então, os resíduos para a Índia, outros países do Sudeste Asiático, inclusive para a Malásia. E é lá que existem as fábricas ilegais de reciclagem que queimam esses resíduos sólidos, gerando toxinas. E acabam desenvolvendo doenças, muitas vezes câncer, que foi a doença que quadruplicou, né, entre as comunidades que vivem próximas a essas fábricas. Então, essa prática lá foi regularizada, gerando ainda mais poluição. O governo não quer cancelar a compra de resíduos plásticos, mas adotou algumas medidas para minimizar um pouco isso, como comprar exclusivamente plástico de qualidade. Mas vai queimar igual, então não mudou muita coisa, porque as pessoas estão respirando ar poluído ainda, né? E algumas outras medidas também, como eliminar o plástico de uso único até 2030 e banir totalmente o plástico não reciclável em até 3 anos. Mas voltando às sacolinhas. Laredo, lá em Novo México, foi a primeira cidade a banir totalmente o uso, e essa guerra começou lá em 2007. E só 7 anos depois que foi posta em ação essa prática. E existe até o Toxic Tour lá no Texas, que mostra os locais onde são produzidos os itens de plástico. E essa tour existe justamente para mostrar os efeitos nocivos que o plástico causa, como fertilidade, mudança no desenvolvimento do cérebro quando a exposição ainda ocorre no útero, câncer de mama, de próstata, diabetes, redução da produção de esperma, enfim, you name it. E sentiu o susto? Sentiu o terror e pânico? Mas vem mais. Se não bastasse tudo isso, né, as nossas roupas também contêm muito plástico, e a maioria das fibras usadas, que são sintéticas, é plástico puro ou é mistura de plástico e uma fibra natural. E com certeza o plástico dá resistência, torna a roupa mais resistente, né? E muitos itens ainda viram à prova d'água por causa do plástico, mas isso é um problema muito grave, porque toda vez que a gente lava nossas roupas, geralmente a gente joga na máquina e deixa ela batendo, né? Essa roupa toda tá soltando microplástico na água da lavagem, que vai ser descartada. E esse microplástico não é capturado na estação de tratamento e vai para onde? Rios e mares. E óbvio, né, nos rios e mares existem outros seres vivos que se alimentam dos que flutuam por ali, e um micro-organismo de lá do fundinho do mar, que já acharam microplástico nas camadas abissais, né? Então, o micro-organismo lá do fundo come o outro, come o outro, come o outro, e assim vai até que a gente come uma tainha, e aí a gente comeu toda essa galera também, e a gente tá cheio de plástico. Então, assim, aquela tartaruga tendo o canudo tirado de dentro do nariz, aquilo é real, acontece até coisa pior. Então, a gente ter essa consciência vai além de deixar de usar o canudinho de plástico, que pode ser um primeiro passo, claro, mas passa também pela escolha das nossas roupas, de como a gente cuida, de como a gente descarta, porque a maioria das roupas produzidas no mundo vai para aterro sanitário, sabe? Lixão. A roupa chega lá, se amontoa com mais um monte de roupa, e aí fica tudo podre, apodrecendo, liberando microplástico no solo, na água. Os animais que ficam por ali também comem, né, ingerem esses microplásticos, e aí é uma cagança humana, né, que fica relutando aí, empurrando goela abaixo a roupa num momento por uma pichincha, e a gente compra, né, porque tá aí. Então é isso, planejar o nosso guarda-roupa é muito essencial pra gente conseguir diminuir essa cagança toda, né, porque muita poluição plástica vem de itens plásticos, como o canudinho, mas eu vou deixar uma fala da Vitória Almeida, gerente de comunicação da América Latina, da Fundação Ellen MacArthur, sobre a constatação do relatório A New Textiles Economy. Ela diz: o equivalente a um caminhão de roupas é enviado para o aterro ou para incineração a cada segundo, enquanto menos de 1% das fibras têxteis usadas na produção de roupas são recicladas e destinadas para a produção de novas peças. 80% das roupas que a gente descarta vai pro lixão, gente. Isso aí tá errado. Enquanto ainda tem gente que não tem o que vestir, né? Usa roupas maltrapilhas, enfim. Podia só reparar, né? Consertar rapidinho ali ao invés de descartar, né? E claro que a gente tem a falta de tecnologia nesse campo, né? Por isso é importante, sim, como a gente viu no começo do vídeo, que o consumidor tenha
um olhar diferente para os itens, trate como algo reutilizável e queira reciclar, mas é ainda mais importante botar isso também na conta de quem fabrica roupa ou itens de plástico, porque não vai adiantar a gente querer reciclar se quem produz não investe em pesquisa e tecnologia para que isso seja possível. Então, enquanto quem produz está usando água, que é um recurso natural não renovável, está cada vez mais escasso, né? Ou quem produz está usando mão de obra análoga à escravidão, ou escrava mesmo, proporcionando aí uma gama enorme de doenças provenientes dos químicos usados nesses processos, sem investir dignamente nos seus colaboradores e ainda, vamos mais adiante, sem pesquisar para saber o efeito colateral ou quais doenças esses químicos causam, né? Nem proporcionando um tratamento adequado para essas pessoas. Então, vai muito além da moda, vocês estão pegando, né? Não é só pagar 10 reais numa roupa. E assim, fica a reflexão. Finalizei esse vídeo deixando essa reflexão tudo embolado aí. A nossa roupa, o plástico, a gente como consumidor, o que a gente pode fazer para melhorar essa situação, como que a gente pode então exigir, pedir, dar ideia, dar um feedback para quem produz, né? E, claro, tomar aí o primeiro passo, prestando atenção nesse tipo de coisa para não poluir mais, dando, né, sempre a prioridade para os itens que não são de plástico e cuidando melhor, né, das roupas que a gente tem, que são de plástico. Era isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.